Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos abrir a nossa lição, a nossa revista, dizendo melhor, na lição de número 6. Então, hoje nós vamos ser mais curtos, a gente vai terminar a escola dominical às 9h30, para depois, em sequência, ter a ceia do Senhor. Então a gente vai ser mais objetivo nessa manhã. Nossa lição, irmãos, os irmãos observam que a lição que a gente vai estudar hoje, a lição de número 6, tem o título A Justiça de Deus. O título da lição é A Justiça de Deus. Se os irmãos observarem a capa da revista, tem escrito A Justiça Divina, que é a mesma coisa que dizer a justiça de Deus, porque divino é Deus. Então, a justiça divina e a lição de número 6 tem o mesmo título, a justiça de Deus. Então, o que nós podemos concluir? Que a lição principal deste trimestre é essa lição de hoje. É a lição que traz o título da própria revista, do próprio trimestre. Então, hoje é o núcleo, a parte principal da lição que fala da justiça de Deus. Toda a lição, até a lição de número 5, preparou o momento para nós entendermos a justiça de Deus. A justiça de Deus que naquela época sobrecaiu sobre Jerusalém, sobre os povos de Deus que foram castigados. Então hoje nós temos o título A Justiça de Deus. O objetivo da nossa lição, está dividido conforme os 3 pontos da nossa lição de hoje, tendo o primeiro ponto da nossa lição, identificar o juízo de Deus. Como identificar o juízo de Deus? O segundo ponto da lição, vai responder a pergunta, qual é a petição ou a oração que Deus ele não atende? Qual é a oração que Deus não atende? E o último ponto da lição vai falar sobre as orações que foram feitas por 3 homens, Noé, Daniel e Jó, que inclusive nós vimos um pouco disso sendo falado na leitura bíblica em classe. Então esses são os 3 pontos da nossa lição, que é os 3 objetivos, que nós temos nessa manhã, para nós entendermos o que é a justiça de Deus. No primeiro ponto, irmãos, da nossa lição, então, nós podemos observar que a palavra principal dessa lição é justiça. O que é justiça? Nesse primeiro ponto, nós temos 1, 2, 3 subpontos. O primeiro vai falar sobre as profecias, primeiro subponto. No segundo subponto, também sobre as profecias, e no terceiro subponto, sobre como que Deus ele envia o seu juízo. Como que Deus envia o seu juízo. Mas para nós já falamos sobre isso, sobre o que é a justiça, mas para nós entendermos a lição,
nós temos que voltar a essa questão da justiça. A justiça, ela está ligada a duas outras palavras que nós já falamos aqui na escola dominical. Primeiro, a misericórdia. Quando nós falamos de justiça, nós também temos que lembrar da misericórdia. E um outro conceito que está ligado com a justiça é a graça. A graça. O que é a justiça? Justiça é quando a pessoa ela dá aquilo que uma outra pessoa merece. O que é a justiça? É dar aquilo que uma pessoa merece, é por merecimento. Então, a questão da justiça é por merecer, é por fazer merecer. Por exemplo, quando nós falamos de mérito, um exemplo, um aluno numa escola, um aluno, ele só tira uma nota 10 pelo seu esforço, porque ele estuda, ele tira 10. Significa o quê? Que ele fez por merecer, então ele tem um mérito. Então ele é honrado pelo seu mérito, ou seja, mérito vem de merecer, porque ele mereceu aquilo. Então foi justo, foi justo. Então a justiça é sempre quando nós recebemos aquilo que nós merecemos, seja isso bom ou seja isso ruim. Exatamente, a pessoa não estudou, tal, ela tirou 0. Então, aquilo foi justo, porque a pessoa fez por merecer aquilo. Então, tanto do lado bom quanto do lado ruim, a justiça parte do princípio da pessoa merecer aquilo. Da pessoa merecer aquilo. Na justiça comum, humana, também é assim. Por exemplo, quando acontece um crime, o juiz vai ver vários aspectos. Se a pessoa que cometeu o crime foi para se defender, se já tinha passagem anterior, aí ele vai descrevendo vários aspectos para colocar aquilo que uma pena que a pessoa realmente ela mereça ao olhar da justiça terrena, brasileira ou de qualquer outro país. No caso de Deus é a mesma coisa. Deus, quando fala assim, justiça divina, não é aquilo que Deus ele quer dar porque ele quis dar, não. A questão da justiça não é Deus. A questão da justiça é a pessoa que faz merecer aquilo ou não. Quando a gente fala assim da justiça divina, Deus, quando fala assim, Deus é justo, significa o quê? Quando eu falo Deus é justo. Para a pessoa que merece uma coisa boa, ele dará uma coisa boa. Porque não depende de Deus, depende da pessoa. Por isso que a verdade prática diz assim, os agentes do juízo divino revelam a responsabilidade humana pessoal. Então a responsabilidade humana ela da pessoa, não de Deus. Não é Deus. Deus apenas vai dar aquilo que a pessoa merece. Então isso é justiça. Amém? Justiça é dar o que a pessoa merece. Isso é justiça. Seja isso bom ou seja isso ruim. Quando nós, por exemplo, observamos
um texto da Bíblia que fala bem assim: tinha o cego chamado cego de Jericó. Aí ele dizia assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Misericórdia, o que é misericórdia? É quando nós merecemos receber uma coisa ruim, uma pena, receber uma praga, receber algo ruim, algo mal. Quando eu mereço receber algo mal, eu peço misericórdia. O que é misericórdia? Eu peço para eu não receber aquilo que eu mereço de ruim. Então, quando Deus, por exemplo, eu mereço a morte, mas Deus, Ele não me dá a morte. O que Deus está fazendo? Exercendo a misericórdia. Se Ele fosse exercer a justiça, o que eu ia merecer? A morte. Mas, em um certo momento, Deus, Ele não exerce a justiça, Ele vai exercer a misericórdia. Toda vez que Deus exerce misericórdia, Ele está deixando de exercer a justiça. Porque a justiça baseia no que eu mereço. A misericórdia se baseia naquilo que eu não mereço, de ruim. Então, quando aquele homem, ele pedia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está falando: Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Eu não quero aquilo que eu mereço, porque se eu receber aquilo que eu mereço, eu estou acabado, arruinado. Isso é misericórdia. Então, quando fala assim que Deus é misericordioso, significa o quê? Que Deus, Ele não nos dá aquilo que nós deveríamos receber, que era a pena, que era a maldição, que era a morte. Então, quando nós não recebemos a morte, nós estamos recebendo misericórdia. Um outro aspecto que está ligado à justiça é a graça. O que é a graça? A graça é quando Deus nos dá aquilo que é bom, mesmo sem nós merecermos. Por exemplo, eu merecia algo ruim, algo mal, mas Deus, Ele vem e me dá a sua graça. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele estava orando, ele orava, pedindo a Deus: Senhor, tira esse espinho da carne, da minha carne. Aí Deus chega para Paulo e diz assim para Paulo: a minha graça te basta. O que Paulo ele estava falando com Deus? Ele estava pedindo a misericórdia de Deus. Porque Paulo, será que não merecia aquele espinho na carne? Claro que merecia, porque todos nós merecemos a morte. Por exemplo, irmãos, qualquer doença, qualquer coisa ruim que acontece conosco, é porque nós merecemos. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 23, aí vamos abrir lá. Romanos, capítulo 3, versículo 23, isso mesmo, está na página 212, fala assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa pecar? Pecar significa estar transgredindo, afrontando, sendo inimigo. Toda vez que nós pecamos, nós estamos nos declarando inimigo de Deus. Inimigo.
No Romanos, capítulo 6, versículo 23 também, fala assim, ó. Qual é o salário do pecado? É o quê? A morte. E a Bíblia diz assim, ó, no 3:23, todos pecaram. Se todos pecaram, e a recompensa, ou seja, a justiça, aqui é a questão de justiça, aqui, quando nós estamos lendo aqui, o salário do pecado é a morte, é a justiça. Se pecamos, o que nós merecemos? A morte, a justiça. Mas, será então que Paulo não merecia o espinho na carne? Merecia, porque todos nós pecamos, então todos nós merecemos o quê? A morte. Quando Paulo pedia para tirar o espinho da carne dele, o que ele estava pedindo para Deus? A justiça de Deus? Não, porque a justiça já estava sendo feita. O que ele estava pedindo? A misericórdia, para ele não receber aquilo que ele merecia. Ele não queria receber a justiça. Toda vez que você não quer que Deus seja justo com você quando isso te penaliza, o que você está pedindo a Deus? A misericórdia. Então, Paulo, quando ele orava pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele, ele estava pedindo somente para Deus ter misericórdia dele. Mas Deus, ele não está falando que está cumprindo aqui a justiça. Agora Deus vai levar para a graça. Ele vai falar bem assim, ó, a minha graça te basta. Então, nesse assunto, Paulo, a misericórdia, ela não é tão importante quanto a graça. Você vai continuar recebendo a justiça, mas mesmo assim recebendo a justiça, a graça vai ser maior, vai cobrir a justiça. Então a minha graça é o bastante, é o suficiente. Vocês não estão entendendo? Então, o que isso significa? Numa mesma pessoa, Deus pode estar ao mesmo tempo exercendo a justiça dele e do mesmo modo cobrindo a pessoa com a graça. Porque só o fato, irmãos, de Deus nos salvar, já é a graça de Deus operando em nós. E ele diz assim, ó, a graça, ela se aperfeiçoa, ou seja, ela se torna melhor na fraqueza. Na fraqueza, ou seja, na vulnerabilidade. Quando uma pessoa ela se torna muito independente, que não precisa de nada, essa pessoa ela cada vez mais vai se afastando de quê? Da graça, vai se afastando de Deus, porque ela vai achando que ela não precisa mais de Deus, ela vai achando que ela não precisa mais de Deus, que está indo tudo bem, a minha família está bem, meus negócios estão bem, meu emprego está bem. Então, quanto mais bem a vida da pessoa vai ficando, mas na cabeça dela ela vai achando que ela não precisa de Deus. Isso é fato, acontece direto. Então Paulo, ele tinha esse espinho na carne que enfraquecia ele, que era uma fraqueza que fazia com que ele sempre dependesse de Deus. Então essa fraqueza fazia com que ele permanecesse na presença de Deus. Então, nós vimos a diferença de justiça, para a gente não confundir, porque tem muita gente que não consegue conciliar. Se Deus, ele é justo, por que ele perdoou o ladrão na cruz? Porque o ladrão na cruz merecia ir para o inferno. Se Deus, ele é justo, por que o homem lá fora do mundo consegue tudo e eu não consigo nada no sentido material?
Se eu estou me dedicando no sentido espiritual, tiro melhores notas do que ele. Porque sempre vai operar a misericórdia, a justiça e a graça. Sempre. Deus trabalha com esses três. Só que, mais hoje em dia, nos dias de hoje, Deus trabalha mais com a misericórdia e com a graça. O juízo, como o próprio João diz, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado. Quem é advogado? É Jesus. Hoje, em vida. Hoje, quando a gente fala hoje, não é hoje porque é hoje. Porque o hoje de muitos já passou, não existe mais. Se a gente cair duro aqui no chão, o hoje já acabou. Aí é justiça. Depois da morte vem o juízo. Então vai ser pelo aquilo que a pessoa merece. Independentemente. Aí tem gente que pensa assim, o importante é ir para o céu. Eu não sei se o importante é ir para o céu, porque eu não sei como será no céu. Eu só sei que no céu não vai haver morte, não vai haver rancor, não vai haver choro. Mas como será a vida no céu, ninguém sabe, é um mistério que Deus não revelou a ninguém. E a Bíblia diz que vai haver um juízo no céu. Até mesmo aqueles que vão entrar no céu vão ser julgados, que vai ser o juízo do trono branco, onde Deus vai julgar, e até mesmo no céu, os salvos também serão julgados, vai receber aquilo que merece cada um. Então no céu também não vai ser todo mundo igual não, vai ter diferença de sentença. A diferença é que vai ser que uns vão para o céu, outros para o inferno, e o inferno é a mesma coisa. Se há juízo, irmãos, presta atenção, juízo significa o quê? Que a pessoa vai merecer, vai receber aquilo que ela merece. Senão não era juízo, era outra coisa, menos juízo. Então quando fala bem assim, depois da morte vem o juízo, significa que cada coisa que nós fizermos, nós vamos prestar conta. E prestar conta é receber a retribuição daquilo que nós fizemos em vida. Por isso que a responsabilidade, ela não é coletiva. Ela é individual. Por isso. Porque cada um vai prestar conta, seja indo para o céu ou seja indo para o inferno. No céu também terá juízo. Não, a gente fica às vezes iludido pensando que todo mundo vai ser igual. Não vai. A sentença no céu vai ter sentença, vai ter juízo, só que vai ser diferente para cada um. A única diferença lá é que lá não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver rancor, não vai haver a maldade, mas vai haver o juízo. E juízo de Deus não é mal. No inferno é a mesma coisa. As pessoas vão receber aquilo que ela merece, daquilo que ela fez em vida, senão não haveria justiça. E quando nós observamos isso, nós voltamos aqui para o primeiro ponto. Agora sim, sabendo essa diferença, a gente já sabe o que é o juízo. Chegou um tempo naquela época, na época de Ezequiel, que o povo, Deus exerceu a misericórdia, Deus exerceu a graça, mas acabou. Chegou o tempo do juízo, inclusive na terra. Na terra, não é o juízo final ainda. Esse juízo aqui que aconteceu, para nós hoje representa dois tipos de juízo. Representa o juízo que a gente pode receber ainda aqui na terra
e também o juízo final. Para aquele povo também foi a mesma coisa. Aquele juízo não era o juízo final, era o juízo que eles estavam recebendo naquela época. E também representava o juízo final. Então sempre a gente fala de dois juízos de Deus. É quando Deus, ele dá o limite. Tudo tem um limite. E agora, veja bem, como que Deus, ele opera o juízo dele na terra, em vida, aqui. Não é o juízo final, é o juízo aqui. Juízo final é quando tudo aqui acabar. Acabou tudo aqui, ó, encerrou. Aí é o juízo final. Mas enquanto existe terra, gente, vida humana, carne, sangue aqui, ainda não é o final. Então, descrição, ó, dos agentes do juízo. Quais são os juízos de Deus? Vamos lá. Ó, terceiro subponto, os irmãos identificaram aí? Sim ou não? Ó, Javé é Deus, irmãos. Javé é Deus. Aí alguns comentaristas botam esses nomes mais rebuscados, mas é Deus. Bota, ó. Deus é quem manda as chuvas e fertiliza as terras do campo. Daí nós cremos nisso, nós sabemos disso. Agora veja bem, quando Deus te dá uma coisa, abre a porta para você, dá o escape para você, e você fala bem assim, ó, ah, isso eu conquistei. Ou quando você fala bem assim, ah, isso foi a Nossa Senhora de tal que me deu. Ou quando você fala, ah, isso foi a minha oração. O que nós estamos fazendo? Atribuindo uma coisa, ou seja, nós estamos sendo, agora de forma mais objetiva por causa do tempo, nós estamos sendo injustos com Deus, porque nós estamos dando honra a quem não tem honra, e a quem tem honra nós não estamos dando a honra, então nós estamos sendo injustos com quem nos deu. Toda vez que uma pessoa nos ajuda, o que nós devemos de ser? Gratos. Porque isso é o quê? É justo, é justiça. Quando Deus nos ajuda e nós não somos gratos a Ele, o que nós estamos sendo? Injustos. Então é o que aconteceu com aquele povo. Deus abençoava eles, dava a eles comida, dava a eles riqueza, eles diziam que era quem? Ah, foi Baal que nos abençoou. Foi Baal. Mas quem era que estava abençoando? Era Deus. É isso que está falando. Agora, continuando. A seca era um sinal visível do castigo de quem? De Deus. Então, o primeiro sinal, irmãos, de castigo divino na terra que a gente vê aqui na revista é a seca. A falta de água, quando assim, não está chovendo, né? Está tudo seco. Igual quem passa muito isso é no Nordeste. Está muito seco. Conforme nós estamos lendo aqui, isso é um sinal de quê? De quê? De um castigo divino. Então, quando Deus ele quer trazer juízo à terra, o que ele traz? A seca. Já é um dos juízos, né, de Deus. Ou seja, quando a gente fala de juízo, a gente está falando de castigo, né? Vamos botar no sentido de castigo, castigando o povo. A seca, a falta de água, a escassez, porque se você não tem água, o nosso corpo ele é constituído de 70% de água. Então, para nós, a água ela representa o quê?
Vida. A vida. Se você tira a água, você tira a vida. Qual é o salário do pecado? A morte. A seca representa a morte. Onde não há água, não há vida. Então, quando Deus ele traz a seca, significa o quê? Que Ele está dando simplesmente o que a pessoa merece, que é a morte. Deu para entender? Seca representa morte. Outro símbolo de juízo, ó, espada. O que é espada? A espada representa o quê? Guerra. Se fosse hoje, a Bíblia ia falar bem assim, arma de fogo. Naquela época não existia arma de fogo. A arma de guerra é o que é representada por uma espada. Então, espada significa guerra, violência. Violência. Se a gente ligar a televisão, o que a gente vai ver? Ah, fulano foi baleado com não sei tantos tiros. Ah, ciclano foi estrupado. Não sei quem estava indo trabalhar foi assaltado. Violência. Violência é símbolo de quê? Castigo divino. Castigo divino. É o quê? É o juízo de Deus. Então, ó, seca. A gente vê seca hoje em dia, sim ou não, irmãos? Demais, demais. Inclusive aqui no Espírito Santo, não sei se os irmãos estão lembrados, teve até cogitação, uns tempos atrás, se eu não me engano, um pouquinho antes porque com a Covid parece que melhorou, porque muitas empresas ficaram fechadas, mas teve aqui no Espírito Santo escassez de água, tanto é que eles iam fazer racionamento de água. Isso é o quê? Castigo divino. Violência, a gente vê violência para tudo quanto é lado, ônibus sendo queimado, tiro, bala, pessoa morrendo, você está passando aí leva uma bala perdida, isso é o quê? Castigo divino. Violência, espada. Outro aqui, fome. Fome. O que é a fome? A pessoa não consegue emprego. Se ela não consegue emprego, ela não vai ter dinheiro para comprar comida. Se ela não tem dinheiro para comprar comida, ela vai ficar o quê? Com fome. A fome. Ou seja, a necessidade financeira não é a necessidade financeira para coisa luxuosa, não. Para o básico, basicão mesmo, para comer. Para comer. Necessidade financeira para comer é um símbolo de juízo. A fome. O que é a fome? A gente vê pessoas passando necessidade, sim ou não, irmãos? Não tem muitas pessoas passando necessidade? Quando a gente olha, então a gente vê o quê? É tudo aquilo que aquele pessoal de Jerusalém estava passando. Eles estavam com a seca, eles estavam sendo assolados pela violência, eles estavam passando fome, necessidade. Por quê? Tudo isso era juízo, simplesmente aquilo que eles mereciam, eles estavam recebendo aquilo que eles mereciam. Não é porque Deus era vingativo, não. Deus estava sendo justo. Vingativo é quando você está irado e você quer acabar com a pessoa, não. Deus ele estava sendo apenas justo, dando aquilo que a pessoa merece. E aquelas pessoas mereciam o quê? A seca, a fome, a violência. Por exemplo, uma mãe que cria o filho no meio da rua. Essa mãe que cria o filho no meio da rua, o que ela merece? Qual vai ser o resultado? Violência. Vocês não estão entendendo? A forma que você vive, a forma que você exerce a sua atividade aqui no mundo, vai ser aquilo que você vai receber. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, tudo aquilo, isso aqui é a lei da semeadura.
tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, uma pessoa que cria o filho na rua, o que é que ela vai trazer para ele? Uma educação que é gerada onde? Dentro de casa? Não, na rua. E isso vai gerando violência. É assim que a Bíblia fala, ó, cria um menino no meio da rua. Não, a Bíblia sempre coloca o menino perto do pai e da mãe. Pai e da mãe, junto ao pai e da mãe, não longe. Toda vez que inverte isso, o que vai dar? Juízo. E era isso que eles estavam recebendo. Outro aspecto aqui é a peste. O que é a peste? A peste, por exemplo, a gente está passando inclusive uma, que deu uma amenizada, mas a Covid-19 é uma peste. Porque é uma epidemia que pega todo mundo, é uma praga. A gente está passando por isso, sim ou não? Então, o que a gente pode concluir? O mundo está sendo julgado por Deus, sim ou não? Está sendo julgado por Deus. Está sendo julgado. A gente está sofrendo juízos. Não tem como escapar. Pode orar, que não tem como escapar. E que inclusive é o título da próxima parte, né? Do tópico 2. Sobre a petição que Deus não atende. Então, aqui, no primeiro exemplo, da intercessão pelo pecador, o comentarista ele traz o exemplo de Abraão, quando Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Quando nós vemos isso aqui, aí o pastor Emanuel trouxe aqui aquela questão das igrejas, né, que estão fechadas lá na Europa e nos Estados Unidos. Aí a gente volta um pouquinho aqui. Por exemplo, essa questão de uma bênção, né, material, no mundo, ela se deu quando a Alemanha, principalmente, a parte da França, Inglaterra, saíram do catolicismo e se converteram, de certo modo, ao evangelho. Aí veio o boom. Aí esses ingleses da Inglaterra foram para onde? Para os Estados Unidos. Lá, nos Estados Unidos, todos eram crentes. Os que vieram para cá, tanto para o Brasil quanto para a América do Sul, Paraguai, Uruguai, Bolívia, enfim, vieram de Portugal e da Espanha, que eram países extremamente idólatras, católicos. Alemanha, França, Inglaterra se desenvolveram, Estados Unidos se desenvolveu assim absurdamente. O Brasil, o Brasil nasceu no Evangelho? De fato? É claro que não. Aí tem algumas pessoas querendo, assim, comparar o que era lá com o que é cá. É muito diferente, não tem ligação. É muito diferente. Aí quando a gente vai ver, por exemplo, lá, como isso, mano, é visível, assim, é enxergar a olho nu. As favelas da Inglaterra, dos Estados Unidos, é como se fosse um bairro de classe média aqui no Brasil. As favelas de lá. É como fosse...
Os irmãos estão entendendo? As favelas daqui, lá, seriam muito, muito mais abaixo do que as favelas de lá. Isso é visível, visível. A olho nu você vê. Então, a vida boa depois que eles tiveram, vai botando na cabeça do que da pessoa, eu não preciso de Deus, tenho tudo, tenho casa, saúde, comida. Aí o que as pessoas vão fazendo? Vão cada vez mais se afastando, a vida está boa, está tudo bom, né? Está tudo bem. Exatamente. Vai se afastando. E é a mesma coisa que aconteceu com essas pessoas aqui, vão se afastando. Quanto mais a pessoa precisa de Deus, maior, não é que ela vai pedir a Deus, mas maior a probabilidade de ela se chegar a Deus, porque ela usa todos os recursos que ela tem, ela não consegue sair do sufoco, então como última esperança ela vai a Deus. Mas quando a vida da pessoa está materialmente, entre aspas, bem, porque não está bem, mas que ela acha que está bem, ela não vai. Ela não vai. E é isso que aconteceu, e é isso que acontecia naquela época de Jerusalém. Acontecia isso naquela época. Eles tinham fartura, muita comida, muita coisa, tudo estava indo bem, eles achavam que estava tudo bem. Mas veio o juízo. E é agora que entra aqui, a petição que Deus não atende. Sodoma e Gomorra. Não sei se os irmãos estão lembrados, não dá para nós lermos, mas não sei se os irmãos estão lembrados da oração de Abraão. Abraão começou fazendo a oração, mas se lá tiver 30 pessoas que servem a Deus, te servem, 20 pessoas, ele só vai diminuindo e Deus vai responder, não, se lá tiver tantas pessoas, eu não vou destruir. Só que lá, na verdade, não tinha ninguém, mal, a família de Ló, mal, muito ruim ainda. E Deus exerceu o juízo. Na época de Noé, será que Noé não orou, irmãos? Vamos colocar na nossa mente, mas será que Noé não orou para que aquele povo fosse salvo? Com toda certeza ele orou. Ele orou. Só que Deus, ele respeita a consciência individual, ou seja, a liberdade da pessoa, o livre-arbítrio, a livre escolha. Deus, ele incomoda, ele coloca aquele desejo no coração, aquela voz, olha, se converta, sai desse caminho. Mas a escolha definitiva é de quem? É da pessoa. É da pessoa. Então, a escolha, será que Noé ele não orou? Será que ele não pagou um preço? É claro que pagou. Exatamente. Então, a oração para Deus salvar, será que Deus não salva? É claro que Deus salva, né, irmãos? Porém, um exemplo, igual a pessoa que vai na macumba. A pessoa vai na macumba, fala bem assim, fulano saiu de casa, eu vou lá na macumba fazer um trabalho para ele voltar para casa. Isso é o quê? Será que Deus ele vai anular a vontade da outra pessoa? Deus ele não vai anular a vontade da outra pessoa. Isso. Então, qual o problema, né, aqui? Se Deus
a gente orasse, e ele, Deus, se Deus, né, o próprio Deus viesse e mandasse, anulasse a vontade da pessoa e botasse a vontade dele dentro da pessoa, sem a pessoa querer, o que Deus estava fazendo dessa pessoa? Um robô. Um robô. Por exemplo, você dá um comando, o robô lhe obedece. Um carrinho de controle remoto. Você dá um comando, ele vai para lá, vai para cá, ele vai se movimentar, mas não pela vontade dele, porque tem um atrás comandando. Então seria um robô. E se é um robô, já não tem a questão da responsabilidade pessoal. Não tem a responsabilidade pessoal. Se não tem responsabilidade pessoal, não pode haver juízo. Então, se Deus ele pegasse e trocasse a vontade da própria pessoa, aquela pessoa, ela não tinha a mínima responsabilidade sobre ela mesma. Ela podia fazer, igual o pastor falou ali, adulterar, roubar, xingar, mentir, ter ódio no coração, rancor, e ela ia ser salva porque ela não tinha responsabilidade sobre aquilo que ela estava sentindo, porque tinha uma outra pessoa, que era o próprio Deus que estava mandando, mandando no seguinte sentido, sem deixar a opção de ela escolher nada. Então ela não seria uma pessoa, ela seria um robô, uma coisa, um objeto. Quando Deus ele fala da responsabilidade, tem muita gente que não entende isso. A responsabilidade é isso que o pastor falou. Nós somos livres para fazer o que quisermos, seja essa coisa boa ou ruim. Porém, nós temos que saber que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos lhe dar conta. Isso, e nós entramos já agora no último tópico da lição, a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Aquele povo de Jerusalém, eles pensavam o seguinte, eles se baseavam no seguinte: tem servo de Deus na terra, enquanto naquela época, agora vamos pegar naquela época, aquela época era boa no sentido do evangelho, era boa ou era ruim no sentido espiritual? Bem ruim. O povo estava na idolatria, como nós estamos vendo aqui. Nessa época ruim, muito ruim, não é nem igual que a gente está passando aqui, não. Era pior do que a situação de hoje. Muito pior. Muito pior. Da situação de hoje, era muito pior. Nessa época, muito ruim, péssima, existia homem de Deus ou não? Sim ou não? Sim, e assim, e o homem de Deus, assim, muito grande. Quem eram esses homens de Deus que existiam naquela época bem ruim? Quais eram? Quem? Não, na época que a gente está falando da revista aqui. Era uma época muito ruim. Não. E daí era exemplo que ele estava dando. A gente está falando dessa época, irmãos. Dessa época que nós estamos estudando agora. Qual eram os homens de Deus que existiam naquela época? Que a gente está estudando agora aqui. Ó. Não. Jó já tinha morrido já há séculos, já, né? Abraão também.
Jeremias, Ezequiel e Daniel. Era dessa época aqui. Dessa época péssima, horrível. Os três viveram no mesmo tempo. Estava vivo na mesma época. Exatamente. E assim, eram grandes homens, grandes, né? Assim, porque sempre existiu homem e mulher de Deus, sempre existiu. No momento mais ruim, sempre existiu. Só que tem uns que não aparecem na Bíblia, não aparece o nome, né, da pessoa na Bíblia, escrita, mas sempre existiu. Igual pessoas que viveram, por exemplo, na época de Elias. Elias achava que era só quem que tinha? Só ele. Só restou eu. Aí Deus falou, não, tem 7.000. A gente sabe o nome dos 7.000? Nós não sabemos. Mas eram homens e mulheres fiéis. Uma época horrível também. Péssima também. Só que ninguém conhece. Mas aqui, nessa época, tinha 3 homens. Lembrei mais. E tinha além desses, de Jeremias, Ezequiel, Daniel, tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, que também era da mesma época, viveram no mesmo período. Então eram homens assim, gigantes na fé, né? Eu quero dizer na fé, homens grandes na fé, que viveram nessa época. Eles viveram nessa época. Deus deixou de dar o juízo porque eles estavam vivendo nessa época? Sim ou não? Entregou o juízo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que não importa se na época de uma crise espiritual exista, porque vai existir, sempre existirá, homens e mulheres de Deus, independentemente. Pode assim, você pensar assim, que tudo foi para o espaço, que não existe nada, mas talvez é só as pessoas que você conhece. O mundo é muito grande. Sempre vai, os servos de Deus sempre vai ser número menor. Em toda época, não tem jeito, em toda época. A Bíblia, o Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado. Então sempre vai ser, são poucos, então sempre vai ser pouco, em qualquer época. Seja em época bem espiritualmente, seja em época mal espiritualmente, sempre vai ser uma quantidade menor, mas uma certeza que a Bíblia nos dá é que sempre haverá um homem e uma mulher de Deus na face da terra. É certo. Isso é certo. Independentemente, falar, a igreja lá está toda no mundo, todas as igrejas estão no mundo, mas a gente tem que saber, sempre vai haver um homem e uma mulher de Deus que Deus vai colocar na terra. Se você não quer, sempre vai haver um que vai ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. Sempre vai haver. Então, naquela época existia, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, era tudo gente, homens de Deus, que passaram na fornalha de fogo. Era uma época de avivamento que todo mundo estava adorando a Deus. Era que todo mundo saía sapateando na igreja, a igreja estava lotada, era assim? Não era. Eles passaram quando ninguém queria saber de Deus, ninguém estava nem aí. Foi aí que eles foram para a fornalha. Quando Daniel foi para a cova dos leões, era na época que a igreja estava, naquela época o povo de Deus estava avivado, estava todo mundo feliz, alegre, na igreja, no templo, adorando a Deus, era assim? Não, ninguém queria, todo mundo estava saindo fora. Foi aí que ele entrou na cova do leão. Está dando para entender, irmãos? Exatamente. Daniel, existia alguém no pé dele, falando bem assim com ele, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Não tinha ninguém mais, ele estava como escravo na Babilônia, longe do país dele.
Se fosse muitos de que a gente vê hoje que não passa nada, assim, problema da vida normal. Aí fala, vou sair da igreja, eu botei Deus na parede, Deus não me ouviu, agora não quero saber de nada. Assim, coisa mínima. Nem escravo tem casa, né? Mesmo que humilde, tem as coisas, aí eu vou abandonar, assim, umas coisas malucas. Daniel, ele não tinha nada, perdeu tudo. Tudo, perdeu a mãe, o pai, os irmãos, a família, os amigos, os vizinhos. Agora ele estava escravo. Escravo é a mesma coisa que ser objeto aqui, ó. Se o dono pegar, jogar no chão, ninguém vai poder fazer nada. Se pegar, matar, vai ficar por isso mesmo. É uma coisa. Daniel virou uma coisa na mão da Babilônia. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele orava 3 vezes ao dia. Ele permaneceu de pé. Então, o que Deus está falando aqui? Ó, a responsabilidade ela é pessoal. Se ninguém quiser fazer, continue fazendo você, porque vai ser cobrado de você. Essa é a mensagem. Então, nós não podemos mais, irmãos, ficar olhando para A, para B, para C, porque se nós fizermos isso, o que a gente vai fazer? Desanimar. Ninguém está fazendo, também eu não vou fazer, não. Deus está falando do contrário aqui, ó. Para de ficar olhando para o povo, porque o povo já tá com a sentença decretada. É isso. Glória a Deus. Agora, concluindo, irmãos, finalizando, nós estudamos hoje o juízo de Deus. A gente vai continuar na lição de número 7, que é a próxima lição. Hoje nós vimos a diferença entre justiça, misericórdia e graça. Nós vimos hoje também que tem oração que Deus não atende, porque não depende só de Deus, depende da vontade da pessoa também. Por exemplo, Deus, um caso assim bem tranquilo para a gente entender nesse aspecto. A história de Jonas, Deus mandou Jonas ir para Nínive. Ele obedeceu? Sim ou não? Não. Deus não mandou? Deus não tinha mandado? Não foi Deus mesmo? Mandou ele ir, ele foi? Não. Deus falou com o mar e com o vento para trazer aquela tempestade. O vento e o mar obedeceu, sim ou não? Obedeceu, não obedeceu? Deus falou com a baleia obedeceu? Eu falo a baleia, mas o grande peixe, a gente não sabe o que é, né? Obedeceu. Deus falou com a boboreira, quando Jonas estava querendo uma sombra, Deus falou, ela obedeceu, sim ou não? Obedeceu. A natureza, ela obedece a Deus, porque a natureza ela não tem vontade própria. Mas o homem, Deus, ele não impôs. O caso de Jonas é a mesma coisa aqui. Deu para entender? Deus, ele fala. A mesma coisa o diabo. O diabo não obriga ninguém a pecar. Ele apenas fala, ele dá a sugestão dele, igual falou com Eva. É a pessoa que decide. Teve uma mulher que cometeu um delito e colocou a culpa no diabo. A culpa é do diabo, foi o diabo que me fez fazer isso. Não, é a pessoa que decide. E decidir obedecer ou não. Qual é a voz mais poderosa? É a de Deus ou do diabo? É de Deus. A voz mais poderosa do mundo, Jonas obedeceu ou desobedeceu? Agora a do diabo é menos poderosa. É mais fácil ou mais difícil?
Porque a coisa errada é porque já tem a inclinação, a pessoa já está com a inclinada. É porque a vontade está ali dentro da pessoa, mas a voz que fala por fora, ela é mais fraca, porque a voz de Deus é mais forte. A palavra do diabo, ela não tem poder de criar. A palavra de Deus criou os céus e a terra. A palavra do diabo não tem esse poder. Mas, como o pecado, a vontade já está lá dentro, a voz do diabo só confirma aquilo que a pessoa queria. Deu para entender? Então a culpa não é do diabo, a culpa é da pessoa. É da pessoa. A responsabilidade é humana, da pessoa. Porque a vontade dele, Deus respeita. Só que a pessoa ela é responsável por aquela atitude. Sempre vai ser. Então, por isso que Deus, por exemplo, a gente pode orar para Deus salvar. A gente orar corretamente e mesmo assim Deus falar no ouvido da pessoa que está lá fora, você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter, vai. Mas a pessoa resistir ainda, ela não querer ainda. Porque a vontade dela ainda existe. A gente tem que entender isso. A gente não pode desanimar porque a pessoa não se converteu. Está aqui, está claro para a gente. Não depende, Deus quer que todo mundo se salva. Mas todo mundo vai se salvar? Não, a Bíblia está na Bíblia escrito, o desejo de Deus é que todos se salvem. Está escrito. Mas nós temos que entender que existe a vontade da pessoa. E é sua e minha e nossa responsabilidade aquilo que nós fazemos. Nós não podemos botar a culpa no diabo. O diabo ele fala, mas ele só confirma aquilo que já está dentro de nós. Um exemplo, o que estava dentro de Jesus quando o diabo tentou Jesus? O que estava dentro dele? Lá no deserto, a fome. Estava dentro de Jesus. O diabo, ele não sabe, mas ele, pela quantidade de vida dele, que ele vive há milhões de anos, ele sabe a reação de uma pessoa que está com fome. Ele sabe. Aí ele chega para Jesus e ele confirma aquilo que está dentro de Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas o que Jesus fez? Resistiu. A vontade de Jesus era de quê? Ali? De comer. Ele estava com fome. O diabo falou o quê? Ele só confirmou aquilo que Jesus estava sentindo, a fome. Deu para entender? Mas a gente tem a tendência de, igual Adão e Eva, botar a responsabilidade no outro. Deus chega para Adão e fala bem assim, por que você fez isso? A culpa é da mulher, essa mulher que o Senhor me deu, que me fez fazer isso. Aí Deus chega para a mulher, por que você fez isso? A culpa é da serpente, você criou a serpente, então a culpa é dela. A gente é assim, o ser humano é assim. Quando alguém faz uma coisa errada, irmãos, é muito difícil de a pessoa assumir, igual o pastor Panel fala assim, gente, vocês que estão aí desconcertados, vem aqui, confessa. Aí a pessoa não vem, isso, desde Adão e Eva, as pessoas, elas são assim. É do ser humano cobrir o erro, querer passar um pano, se esconder, não assumir a responsabilidade. Adão queria assumir a responsabilidade? Agora, irmãos, uma coisa que a gente tem que louvar e aplaudir é a pessoa que errou, ela confessa e deixa, porque isso é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E era isso que Deus queria com aquele povo. Que é a mensagem que o pastor falou. Se esse povo se arrepender, se converter, deixar o seu mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é muito difícil, mas uma mulher e um homem que
tem isso, diante de Deus é um gigante espiritual. É um gigante. Mas não é confessar e continuar, não. A Bíblia fala confessar e deixar. É muita diferença. De ficar confessando e cometendo a mesma coisa não resolve nada também, né? Então era isso que Deus queria com esse povo. Mas o juízo vai continuar ainda na próxima lição que a gente vai estar falando, que vai ter o título A Responsabilidade Individual. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.